Começa agora o SAM em Rede, um programa que debate a soberania e segurança alimentar e nutricional das nações sul-americanas. A Rede SAM Unasul é um programa da Unasul coordenado pelo Brasil por meio da Secretaria de Ciência e Tecnologia para a Inclusão Social do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. A Unesp tem um convênio com o programa para promover a articulação em rede. Nós conhecemos hoje a atuação da universidade com a pró-reitora de extensão, a professora Mariângela Fujita, e com a coordenadora técnica do programa, a professora Maria Rita Marques de Oliveira, também professora da Unesp em Botucatu. Professoras, muito obrigada por sua participação em nosso programa. Muito obrigada, Maíra. Obrigada, TV Unesp, por essa oportunidade de demonstrar esse programa que é grandioso para a universidade e para o Brasil, principalmente no cenário latino-americano. Professora, pensando nessa importância da universidade, como a senhora apontou, como que tem funcionado a própria organização da universidade para atuar junto ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação? Essa organização vem sendo conduzida desde 2011 e ela já está no segundo convênio. Então existe uma trajetória precedente que vem de êxitos. E por isso a Unesp hoje é protagonista nessa diretoria técnica do convênio. E para toda a rede Unasul na América do Sul. Esse protagonismo, ele advém de uma liderança efetiva do Instituto de Biociências da Unesp Campus de Botucatu. Essa liderança, assumida pela professora Maria Rita Marques de Oliveira, é uma liderança que traz uma articulação grandiosa com várias unidades da universidade. Não fica somente localizada no Instituto de Biociências. A partir dali, essa rede se integra a várias unidades e principalmente a uma rede de pesquisadores numa pesquisa interdisciplinar, multidisciplinar e transdisciplinar para a soberania e segurança alimentar e nutricional, tanto do Brasil quanto da América do Sul. A senhora comentou essa questão da expertise da universidade que começa no Instituto de Biociências e a professora Maria Rita encabeça um desses projetos, né, que é a Rede SANS. Eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho, né, dessa expertise que a Unesp vem desenvolvendo para que a nossa universidade ganhe esse status junto à Rede Unasul. Bem, no Instituto de Biociências, em 2011, nós firmamos um convênio com o Ministério de Ciência e Tecnologia para desenvolver um trabalho de articulação de uma rede no estado de São Paulo. Esse trabalho que foi desenvolvido principalmente, intensivamente nos anos de 2011 e 2012, ele tinha como meta articular uma rede de municípios que promovessem a segurança alimentar e nutricional. E nesses municípios, o objetivo era articular equipes intersetoriais para pensar a política pública de segurança alimentar e nutricional. Cada um de 27 municípios do estado de São Paulo recebeu apoio para ter um articulador local e que pudesse agregar as ações do município em relação à segurança alimentar e nutricional e discutir em rede essa questão. E uma outra meta, então, era, e ainda temos, né, vem se mantendo, a construção de um site que discuta a questão da segurança alimentar e nutricional. O site da Rede SANS está disponível hoje para quem queira consultar o que acontece em relação à segurança alimentar e nutricional, notícias, principalmente do estado de São Paulo, mas não só em relação à segurança alimentar e nutricional. E também, nesses 2 anos, fizemos uma pesquisa, essa em 65 municípios do estado de São Paulo, avaliando como que a segurança alimentar e nutricional está sendo abordada na saúde do estado, né? Fazendo um diagnóstico disso e até propondo alternativas. Uma das propostas que surgiu durante esse período que nós estávamos fazendo a pesquisa foi os cursos à distância.
né? Hoje é bem conhecido, são bem conhecidos, né, os cursos Interanutri. O curso Interanutri Professor, que coloca a questão da alimentação e nutrição no currículo escolar. O curso Interanutri Agente, que promove a ação da comunidade local em prol da segurança alimentar e nutricional, envolvendo principalmente agentes de saúde, mas também outros agentes da comunidade, como, por exemplo, aqueles que atuam no desenvolvimento social. Um outro Interanutri Alimento Seguro, que foi destinado especificamente para as padarias, e agora vai haver uma versão mais geral para quem trabalha com alimento. Teve o Interanutri Nutricionista, que já trabalhou com os nutricionistas dos 65 municípios que foram abordados na pesquisa. Nesse período em que o projeto recebeu o investimento da FINEP, nós chegamos a formar 2.000 pessoas, 2.000 agentes que trabalhassem a questão de segurança alimentar e nutricional. E foi uma construção muito interessante junto com esses municípios, porque a Unesp, com apoio do NEAD, que é o nosso núcleo de educação à distância, tinha uma equipe bem pequena que dava apoio para os tutores que vinham dos municípios. Então havia uma contrapartida, o município selecionava esses tutores, a Unesp treinava o tutor e fazia toda a parte operacional dos cursos Interanutri. Nós estamos novamente com outro convênio com o CNPq para a oferta dos cursos Interanutri. A gente já está em parceria, por exemplo, com a cidade de São Paulo. Em São Paulo haverá um número grande de alunos dos Interanutris, Piracicaba, Itapeva e talvez outras cidades venham. Então nós estamos retomando o Interanutri como fruto desse primeiro programa, né? Além disso, depois dessa experiência que nós tivemos com esse convênio com o Ministério da Ciência e Tecnologia e através da FINEP, surgiram outras possibilidades de atuação a partir daquela experiência daqueles 2 anos. Uma das possibilidades foi atuar numa rede interna da Unesp. Então, aquilo que a gente ganhou de expertise de trabalhar em rede, gerou o projeto da Rede Viva Melhor. Então, esse projeto da Rede Viva Melhor promove essa integração nas 34 unidades da universidade, distribuídas em 24 cidades do estado de São Paulo, mas sobre isso a gente comenta daqui a pouco. O programa SAM em Rede vai para um breve intervalo e já volta. Estamos de volta com o SAM em Rede. Hoje nós conversamos com a pró-reitora de extensão da Unesp, a professora Mariângela Fujita, e com a diretora técnica da Rede SAM Unasul, a professora Maria Rita Marques de Oliveira. Professoras, comentávamos sobre o papel da universidade, o papel da Unesp dentro da rede, devido a uma expertise para trabalhar com o tema de soberania e segurança alimentar e nutricional. Eu gostaria que a senhora, professora Mariângela, comentasse um pouco sobre a própria organização da nossa universidade para promover a articulação da Rede Viva Melhor, como a professora Maria Rita antecipou no bloco anterior. A Universidade Estadual Paulista, Júlio de Mesquita Filho, a Unesp, que completará 40 anos de existência, ela se organiza historicamente. Quando ela foi formada, em 1976, já existiam os antigos institutos isolados. E esses institutos isolados, eles tinham o objetivo final de promover o ensino superior público paulista no interior do estado de São Paulo. E nessa perspectiva se organizou a Unesp. E isso veio a contribuir para um desenvolvimento regional, social, político e econômico dessas cidades do interior do estado de São Paulo. No intuito de capacitar uma população que estava ali e não só isso, trazer pessoas que após sua capacitação pudessem ingressar na economia regional, no mercado de trabalho regional. E a Unesp cresceu muito. Hoje nós estamos com 34 unidades universitárias, temos 120 cursos de graduação e 100 cursos de pós-graduação na universidade.
Isso tudo aliado à nossa parceria com o desenvolvimento regional das cidades. E a universidade hoje, ela, como premissa do MCTI, ou do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, ela precisa promover uma intensa articulação social comunitária. A universidade, por meio dessa vocação... Que é o papel extensionista que nós conhecemos. Exatamente, ela desenvolve o papel extensionista. A extensão é uma atividade fim da universidade, com o ensino e a pesquisa. E sem os dois, ela não é nada sozinha, mas é ela que sai fora da universidade e interage com a comunidade externa de uma forma muito participativa, mas não de forma passiva, só levando os conhecimentos. Não. Na extensão, a premissa é de que deve haver um movimento da universidade para a sociedade e da sociedade para a universidade. Entendendo que essa sociedade, ela não é vazia de conhecimento, pelo contrário, ela é muito cheia de conhecimento que deve ser levado para dentro da universidade num movimento contínuo de ida e volta. E nessa perspectiva, a extensão, ela realiza o princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, causa o impacto na formação do aluno de graduação e de pós-graduação e, principalmente, ela vai promover a intervenção na realidade e transformação dessa realidade social. A universidade hoje, que detém o conhecimento científico e tecnológico, ela tem esse poder. É um poder que transcende o poder político, econômico estabelecido. Ela tem o conhecimento científico e tecnológico e ela pode, dentro das suas ações extensionistas, junto com o ensino e a pesquisa, causar essa transformação da realidade. E aí o tema da soberania e segurança alimentar e nutricional é muito caro dentro dessa perspectiva extensionista. Muito caro porque é uma política pública importante, está na agenda governamental, tanto na esfera federal, estadual, quanto municipal. E a nossa ação é no município. Hoje, o Brasil ele está comprometido com o desenvolvimento municipal. Nós precisamos ter agendas de políticas públicas no município, que é onde acontece o desenvolvimento do Brasil. Se você pensar uma universidade aqui dentro de Bauru, o que ela traz de desenvolvimento regional para o município, considerando que seus pesquisadores, eles trabalham ativamente num Conselho Municipal de Segurança Alimentar, num Conselho Municipal para o idoso, para a criança e o adolescente, para a educação. Isso repercute muito, porque nessa atuação você está levando o conhecimento que você tem e participando ativamente também da construção de uma política pública que seja favorável àquela cidade, àquela comunidade. Isso é promover o desenvolvimento brasileiro, é começar do município, que é a célula. E por isso que a Unesp ela tem uma capilaridade e deve aproveitar isso. A universidade, a Unesp particularmente, eu costumo dizer que ela é uma universidade de extensão, porque ela já está dentro dos municípios, promovendo o desenvolvimento regional com aquilo que ela produz em pesquisa, em ensino, em extensão. Ela deixa nas cidades o aluno formado, aquele profissional que vai interagir com a comunidade e vai transformar a realidade também. E aí vocês começaram a desenvolver a rede Viva Melhor para pensar nessa comunidade interna num primeiro momento. Eu gostaria que a professora explicasse um pouco como que tem funcionado e articulado a rede Viva Melhor. Tá. Só vou pontuar que nós temos 3 cenários que são bastante interessantes e que são quase que uma herança da rede SANS, que continua existindo, né? Um primeiro cenário é esse da rede Viva Melhor,
Um segundo cenário é a própria Rede Sans, que agora está com um projeto em parceria com o Ministério do Desenvolvimento Social para atuar em São Paulo e Paraná. E um terceiro cenário, que é esse de articulação da rede Unasul, que daí envolve 12 países da América Latina. Mas falando desse primeiro cenário, que é o cenário da Rede Viva Melhor. A Rede Viva Melhor surgiu exatamente quando nós precisávamos dar continuidade ao projeto da Rede Sans. E procuramos a vice-reitora, a professora Marilza, e pensamos o que é que a gente pode trocar com a reitoria em termos de daquilo que a gente sabe, daquilo que a gente precisa e daquilo que a reitoria também pensa, né? E no próprio plano de gestão dessa reitoria, tinha uma preocupação com a comunidade interna da universidade, que a comunidade interna da universidade começasse a pensar em viver melhor dentro da universidade e a universidade apoiar isso. E foi a partir dessa nossa busca e oferta para a vice-reitora que surgiu o projeto da Rede Viva Melhor. É um projeto financiado pelo Santander, né? E ele visa discutir tudo o que a comunidade da Unesp pensa em termos de viver melhor na universidade. São vários os eixos, né? Um deles é também a questão da alimentação, né, da segurança alimentar no campus, a questão da atividade física, a questão da afetividade, a questão de valores e tudo o que a comunidade, conforme fomos fazendo oficinas em todas as unidades, foi expressando de que é importante para viver bem no campus. Mas o projeto não para aí. O projeto também tem uma preocupação com o entorno, aquilo que a professora Maria Ângela estava falando. Então, como viver bem aqui dentro da Unesp, mas até pela característica da universidade, ela se volta também para fora da universidade, né? Então, o projeto também visa projetos de extensão no entorno da universidade, buscando essas questões de hábitos de vida, de sustentabilidade ambiental, de alimentação, atividade física, bem-estar de uma maneira geral. Como que nós temos trabalhado? Temos um site, o site da Rede Viva Melhor, que também é um serviço para a comunidade, porque nesse site nós conseguimos o apoio de muitos professores que trabalham com temas de interesse. Tudo que acontece nas unidades é divulgado, são veiculados vídeos, textos, opiniões, e isso também acaba transcendendo a universidade, né? Tem sido bastante interessante essa articulação, principalmente porque é uma articulação que visa o aluno, o professor e os funcionários, né? Sempre discutindo essas questões e pensando como viver melhor na universidade. E essa discussão ela tem sempre sido pautada em 3 dimensões. A dimensão do indivíduo, né? Aquilo que depende de você para viver melhor, né? A dimensão coletiva, aquilo que depende de nós para viver melhor, e a dimensão institucional, aquilo que depende da universidade para proporcionar condições para as pessoas viverem melhor. E agora que nós terminamos já 34 oficinas em todas as unidades da Unesp, nós vamos começar a fazer umas rodadas de discussão e usamos muito o meio virtual para isso, porque a Unesp ela está espalhada, então o meio virtual nos ajuda para pensar juntos o que é possível fazer para viver melhor na universidade e para, inclusive, proporcionar
estender essa questão para o entorno da universidade. A senhora comentou que além da Rede Viva Melhor, há outras duas frentes de trabalho, uma em parceria com o MDS e outra com a Unasul, que é o mote da nossa discussão, mas sobre isso a gente conversa daqui a pouco. Tá certo. O programa Sam em Rede faz mais uma pausa e já volta. Estamos de volta com o programa Sam em Rede. Nós continuamos a nossa conversa sobre a atuação da Unesp dentro do programa da rede Sam Unasul. Professora, dentro da dimensão da expertise da Unesp, nós comentamos sobre a Rede Viva Melhor, a própria articulação da Unesp para promover esse debate e também tem um programa em parceria com o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. Eu gostaria que a senhora pontuasse como tem sido a atuação da Unesp junto a esse programa. O Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional é um sistema relativamente novo no Brasil, né? A Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional é de 2006. E o Brasil está se estruturando e já tem uma caminhada boa, inclusive como referência internacional nessa política de segurança alimentar e nutricional. No nível nacional, existe a Câmara Interministerial de Segurança Alimentar e Nutricional, a CAISAN, e o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. E essa mesma estrutura se reproduz nos estados, com Conselho e CAISAN, e nos municípios. Todos os estados brasileiros já fizeram a adesão ao sistema, e com isso eles se comprometem a, depois da adesão, em 1 ano, ter uma política pública de segurança alimentar e nutricional. E os municípios estão numa fase de aderir ao sistema, né? Tem alguns municípios que já estão bem avançados nesse processo, alguns já até aderiram, mas precisam se organizar para isso, precisam às vezes até criar os seus conselhos de segurança alimentar e nutricional. Por exemplo, aqui no estado de São Paulo, 12% dos municípios têm um conselho ativo, né? E para apoiar os municípios nessa adesão ao sistema e que seja uma adesão de fato efetiva, que se traduza numa política pública para a população, o Ministério do Desenvolvimento Social abriu 8 editais de contratação de universidades públicas para esse apoio. E nós concorremos no edital que contemplava São Paulo e Paraná. Então, a Unesp é a universidade que foi selecionada para apoiar São Paulo e Paraná nessa articulação. Então, o papel da Unesp, e que não está sozinha, né? Nós somos os coordenadores, mas temos pesquisadores da USP, temos pesquisadores da Universidade Federal do Paraná, da Universidade Federal da Fronteira Sul. Mais uma rede sendo estabelecida. Da UNILA, é uma rede dentro da rede, né? Que trabalham essa questão para apoiar a CAISAN estadual, o Conselho Estadual, né? E apoiar os acho que dá 1.044 municípios entre São Paulo e Paraná que devem estar fazendo a adesão no sistema, né? O nosso trabalho é principalmente formador, de assessoria e formação. Nós faremos cursos à distância para a formação de conselheiros e gestores públicos que vão ser distribuídos por todas as comissões regionais de segurança alimentar e nutricional, tanto de São Paulo quanto do Paraná. Também nós vamos trabalhar, e até logo agora em abril, teremos um seminário que vai discutir indicadores de segurança alimentar e nutricional. Toda política precisa ser avaliada, né? Esse é um desafio muito grande. A política ela tem que ser construída coletivamente, e isso é uma coisa importante para o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, a participação social, que também tem muito a ver com aquilo que a extensão preconiza, né? A questão intersetorial,
porque é uma política que envolve muitos setores, né? E a questão para a gente, nesse caso, da formação, que é bastante importante e que vai acontecer no geral em São Paulo e Paraná. Nós vamos conhecer um pouco aqui no programa SAM em Rede também a atuação desses conselhos municipais, tanto no estado de São Paulo quanto no Paraná. E aí o outro grande projeto que nós temos, que nós já falamos um pouco sobre ele no nosso primeiro programa, que é essa rede SAM de soberania e segurança alimentar da Unasul. Mas qual que é a importância, professora Mariângela, de trazer a Unesp para a articulação dessa rede, uma vez que essa é a nossa função primeira, a nossa grande missão dentro da rede SAM Unasul? A grande importância de trazer a Unesp para esse programa é, principalmente, articular os nossos pesquisadores da Unesp com os pesquisadores de outras universidades do Brasil e da América do Sul. Depois, o outro grande aspecto fundamental é fazer a articulação com a comunidade externa no conceito de segurança alimentar, que é muito importante para o desenvolvimento brasileiro e da América do Sul, que é qual? Trabalhar o conceito de segurança alimentar desde a produção do alimento até o seu consumo. E o que envolve isso? Uma rede enorme de pessoas que estão devotadas para isso. Então pense você naquele agricultor familiar, na agricultura familiar, na agricultura em grande escala, no que envolve toda essa agricultura e depois como esse alimento é tratado, distribuído e consumido. Então é uma grande cadeia, né, que envolve a segurança alimentar. E tudo isso, ele não está condicionado só sob o aspecto econômico, mas também o aspecto social, que esse é o principal ponto que a universidade precisa trabalhar junto com o MCTI e a Unasul. E pensando nisso, quais são os desafios que a Unesp tem pela frente diante de todos esses grandes programas? A Rede Viva Melhor, essa atuação junto ao MDS e ao MCTI no programa da Unasul, professora. O grande desafio, certamente, é esse poder de articulação. Nós contamos com o potencial que a universidade, a Unesp, possui, que é aquele que eu já disse, de estarmos em cidades e de conhecermos essas cidades e participarmos desse desenvolvimento regional. Essa condição nos coloca um facilitador nessa articulação, mas o grande desafio é nós atingirmos esse gestor municipal, essa pessoa que precisa ser capacitada para que ela se conscientize desse enorme desafio que é a segurança alimentar no Brasil. Professoras, eu gostaria de agradecer a participação de vocês em nosso programa e desejar sorte em meio a todas as ações em prol dessa soberania e segurança alimentar e nutricional, não só para a população brasileira, mas também para toda a nação sul-americana. Nós que agradecemos a oportunidade de dinamizarmos e divulgarmos essa importante ação extensionista da Unesp. Muito obrigada. O programa SAM em Rede fica por aqui. Acompanhe a discussão sobre soberania e segurança alimentar e nutricional em nossa programação. Obrigada pela companhia e até mais.